dois balões indeformáveis, 1 e 2, a uma mesma temperatura. Então eles estão a uma mesma temperatura. Isso aqui já é uma informação importante. Então eles estão à mesma temperatura. Contém respectivamente 10 litros de N2 e A1ATM 20 litros de CO, A2ATM. Então vamos fazer uma representação disso aqui, ó. Então imagina que eu tenho aqui o meu primeiro balão e eu tenho aqui o meu segundo balão. Esse aqui vai ser o meu balão 1, esse aqui vai ser o meu balão 2. Então no balão 1 está falando que eu tenho 10 litros, então eu tenho um volume de 10 litros, certo? E eu tenho uma pressão de 1 ATM, P igual a 1 ATM. E aqui eu tenho 20 litros de CO, então eu tenho um volume de 20 litros, a uma pressão de 2 ATM, P igual a 2 ATM. Se os dois gases forem reunidos no balão 1, ou seja, eu pego tudo que tem aqui nesse balão 2 e coloque aqui dentro do meu balão 1, eu quero saber qual que vai ser a pressão total da mistura. Então, como eu estou falando de mistura, qual que é a equação que relaciona a mistura de gases? A pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, ela é obtida quando eu vou somar a primeira pressão vezes o primeiro volume dividido pela primeira temperatura mais a segunda pressão, o segundo volume e a segunda temperatura. Só que com essa informação aqui eles têm a mesma temperatura, então quer dizer que a temperatura não vai alterar os dados do meu exercício. Então eu posso simplificar essa temperatura aqui embaixo. Ok? Então nesse caso, olha só o que eu vou ter. O que eu quero é esse PF, então continua sendo pressão final. Qual vai ser o volume final? Se tudo isso foi colocado dentro do balão 1 e ele é um balão indeformável, não altera o seu volume, o gás vai ocupar todo esse volume, que é um volume de 10. Igual, a pressão 1 antes era de 1 ATM e o volume era de 10. Mais a pressão 2, 2 ATM e o volume 2, 20 litros. Então aqui vai ficar 10 vezes a pressão final é igual a 1 vezes 10, 10, mais 2 vezes 20, 40. Então 10 PF será igual a 10 mais 40, 50. Então a pressão final será igual a 50 dividido por 10. Quanto que é 50 dividido por 10? 5 o quê? ATM, que estava tudo em ATM, a pressão continua sendo ATM. Exercício 7. O que diz o exercício 7? Na figura a seguir estão representados dois balões de vidro, A e B, com capacidade de 3 litros e 1 litro, respectivamente. Os balões estão conectados entre si por um tubo munido da torneira T, que se encontra fechado. O balão A contém hidrogênio a uma pressão de 1,6 atm. Então quer dizer que eu já sei qual é o valor da minha... Qual é o valor da minha pressão A? O valor da minha pressão A é de 1,6 atm. O balão B foi completamente esvaziado. Completamente esvaziado. O que significa isso? Que é como se aqui então estivesse o vácuo. Ok? Um lugar onde não tem nem gás, é porque se você tem um vácuo. Abre-se então a torneira T, pondo os balões em comunicação. E faça também com que a temperatura dos balões e do gás retorne ao seu valor inicial. Considere 1 atm igual a 10 a quinta pascal, que é Newton por metro quadrado. Aí eu quero saber qual é, em Newton por metro quadrado, o valor aproximado da pressão a que fica submetido o hidrogênio. Então, novamente, eu tenho aqui a pressão final vezes o volume final. Opa, outra informaçãozinha, ó.
Eu coloquei os dois balões em comunicação e fiz com que a temperatura dos balões retornasse ao valor inicial. O que significa isso? Se retornou à temperatura inicial, não houve variação da temperatura. Então, assim como nesse exemplo anterior aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso desconsiderar as temperaturas, ok? Então, a pressão final vezes o volume final vai ser igual a pressão 1 vezes o volume 1 mais, ali chamou de A e B, mas tanto faz, mais a pressão 2 vezes o volume 2. Então, a pressão final será vezes. Qual vai ser o meu volume final? A partir do momento que eu abro essa torneirinha aqui para cima, os gases vão se movimentar para onde eles quiserem. Então, eles vão ocupar todo esse espaço. Então, eles vão utilizar essa capacidade de 3 litros e essa capacidade de 1 litro. Então, no total, o meu volume será de 4 litros. Igual, a primeira pressão era de 1,6, o meu primeiro volume, 3. Mais, qual que era a minha segunda pressão? Por que era 0? Porque você tem o vácuo. Então, 0 vezes, qual é o volume 2? 1. Então, 4PF é igual a 1,6 vezes 3, 4,8. Certo? Então, PF será igual a 4,8 dividido por 4. Então, a minha pressão final será igual a quanto? 1,2 o quê? ATM? ATM? Exatamente. Por enquanto aqui é ATM, por quê? Igual a Amanda falou. Porque os valores que eu utilizei de pressão estavam em ATM. Se fosse um exercício com alternativa, eu sou uma égua voadora se eu ia ter essa opção aqui, ó. É 1,2 Nm². Isso está correto? Por que não? Porque a relação que existe entre ATM e Pascal é que 1 ATM é 10 a quinta Nm² ou 10 a quinta Pascal. Também lembrei da piadinha. Então, na verdade, a minha pressão final vai ser igual a quanto? Basta eu pegar e colocar 1,2 vezes 10 a quinta Nm². Dúvidas? 8. 2 recipientes rígidos. O que significa um recipiente rígido? Ele é deformável. De mesmo volume. Isso aqui é muito importante. Ele é de mesmo volume. Então, se um tem volume V, o outro tem volume V. Contém gases perfeitos a pressões de 5 atm e 18 atm na mesma temperatura. Glória a Deus novamente. Então, se eles estão à mesma temperatura, assim como os exercícios anteriores, a gente pode desconsiderar a temperatura. Então, vou marcar essas informações aqui, ó. Ali em cima não pode. O volume 1 é igual ao volume 2, que como eu não conheço, eu vou chamar de V. Beleza? As temperaturas também são iguais, então T1 é igual a T2, que é igual a T. E qual que é meu primeiro valor de pressão? Pressão 1 é igual a 5 atm e minha pressão 2, 18 atm. Os dois recipientes estão ligados por um tubo provido de uma torneira que inicialmente está fechada. Abrindo-se a torneira, os gases se misturam sem reagir e a temperatura diminui. Opa, temperatura diminui. Aguardando-se algum tempo para que a temperatura volte ao valor inicial, então você foi só enrolação, porque ele falou que a temperatura diminui. Só que depois eu esperei até que ela voltasse ao seu valor inicial. Então eu posso afirmar que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, que também vai ser a mesma temperatura final depois. Então, quando isso acontece, o que eu quero saber? Qual vai ser o valor da pressão que eu vou ter nesses dois botijões? Como que a gente resolve isso?
Utilizando a relação que nós temos de mistura de gases, é pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, vai ser igual à soma da pressão do primeiro vezes o volume do primeiro sobre a temperatura do primeiro, mais a pressão do segundo vezes o volume do segundo dividido pela temperatura do segundo. Ok? Só que como nós temos que a temperatura ela é a mesma, nós podemos desconsiderar. Então olha só o que eu vou ter. A pressão final vai ser PF. E qual vai ser o volume final ocupado por esse gás? Imagina a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui o meu primeiro, faz de conta que é um balão. E aqui eu tenho outro. Aí eu pego esses dois e ligo eles aqui, ó. Peraí. Aí eu pego eles e fiz essa conexão. Aqui eu tinha um volume V, aqui eu tinha um volume V. O gás que antes estava parte aqui e parte ali foi tudo juntado. Ficou tudo junto. Então o meu volume final vai ser quanto? O volume do primeiro mais o volume do segundo. Então o meu volume final vale 2V. Então vezes 2V igual o primeiro valor de pressão 5, primeiro volume V, mais segundo valor de pressão 18, segundo volume V. Então ali vai ficar PF, que multiplica 2 vezes o volume, igual 5V mais 18V, 23V. Então a pressão final vai ser igual 23V dividido por 2V. O que eu posso fazer com esses V? Corto esse V com esse V. Sobra para mim aqui 23 dividido por 2. Quanto que dá 23 dividido por 2? 11,5 o quê? Se minhas pressões estavam em ATM, a minha final também vai estar em ATM. Lindo, bonito, forever. Dúvidas? Ó, temos um recipiente de N2 puro com outro de O2 puro. Volumes e pressões iniciais estão assinalados no esquema a seguir. Então, inicialmente eu tinha aqui, ó, um ATM. Esse 1 ATM vai ser a minha pressão 1. Então, minha pressão 1 vale 1 ATM. E eu tinha um volume inicial de 3 litros. Aqui nesse caso eu tinha uma pressão 2 de 5 ATM e eu tinha um volume 2 de 2 litros. Abrindo-se essa torneira que separa os gases e mantida a temperatura, se a temperatura vai ser mantida, quer dizer que a temperatura ela permanece a mesma. Logo eu posso desconsiderá-la, igual eu fiz aqui, ó. Posso eliminar minhas temperaturas. Então, qual vai ser a pressão interna que estabiliza essa relação da mistura de gases? Então eu vou ter que a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final é igual a P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2. Posso desconsiderar as temperaturas e terei aqui então, ó, a minha pressão final vezes qual vai ser o volume final? Se aqui eu tenho um volume de 3, aqui eu tenho um volume de 2, meu volume final é de 5. Minha pressão inicial 1, meu volume inicial 3. Minha pressão 2, 5, meu volume 2, 2. Então 5 PF será igual 1 vezes 3, 3, 5 vezes 2, 10. Então 5 PF é igual a 13. Então PF é igual a 13 sobre 5. Isso nos dá um valor de PF igual a 2,6. 2,6 o quê? ATM.
cada prazo, tem como mais